De um modo bem claro, a Lei Geral de Planos de Saúde informa: as operadoras não estão obrigadas a fazer o custeio da técnica de inseminação artificial. Essa situação se tornou controvertida quando no ano de 2009 surgiu uma lei regulamentando na Constituição Federal o direito ao chamado planejamento familiar. Depois, a Lei Geral de Planos de Saúde sofreu uma alteração para obrigar as operadoras a custearem o tratamento de planejamento familiar a todos os casais interessados. O planejamento familiar é de livre opção do casal. O casal tem direito de ter filhos, o casal tem direito a não ter filhos e tem direito ainda de preservar a sua prole atual, inclusive o direito de não ter mais nenhum filho. A propósito, nisso, o Estado não se intromete. Regulamentado, portanto, o tema planejamento familiar, as operadoras foram obrigadas então a custeá-lo por meio da técnica de fertilização in vitro. Diante disso, ficou impasse de diversas decisões nos nossos tribunais. De um lado, decisões reconhecendo aos casais o direito ao custeio da chamada técnica de fertilização in vitro e não da inseminação artificial para seu planejamento familiar. Por outro lado, decisões reconhecendo direitos para ambos os procedimentos, tanto a da fertilização in vitro quanto da inseminação artificial, tendo em vista que é um tema relacionado ao planejamento familiar. Lei que restabeleceu o planejamento familiar que veio, inclusive, após a Lei Geral de Planos de Saúde e sobre ela prevalece. O Superior Tribunal de Justiça assentou decisão entendendo que as operadoras, no entanto, não estão obrigadas a custear nem a técnica de fertilização in vitro e também nem a inseminação artificial, mas não podem deixar estas pessoas sem cuidados de planejamento familiar. Como a ANS, o órgão responsável pela saúde no país, não se pronuncia a respeito, nós ficamos diante desse cenário. Por um lado, nós podemos ter decisões favoráveis às pessoas que buscam planejamento familiar por meio da técnica de fertilização in vitro. Nós podemos ter aí decisão obrigando a operadora a custear esse tratamento. Por outro lado, nós podemos ter decisões desfavoráveis a estas pessoas, por entender que a técnica de fertilização in vitro não está contemplada na Lei Geral de Planos de Saúde, tampouco a inseminação artificial. Olha, de um modo bem amplo nós podemos assegurar, tudo depende muito do caso concreto. Nós não podemos garantir a você que tem interesse no seu planejamento familiar de obrigar a operadora a custear tratamento para você. Há possibilidades e não há possibilidades. Tudo depende muito do caso concreto, tá certo? O que nós podemos assegurar é que há, por lei, o direito ao chamado planejamento familiar, direito este que deve ser buscado por todos os seus interessados porque há chances muito grandes de serem contemplados com uma decisão judicial que os favoreça. É isso, saiba mais sobre os seus direitos e como invocá-los na defesa dos seus interesses.